Diaço! Esse é o Hércules, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos, na nossa maratona rumo a Paris 2024. Estamos contando um pouco da história das modalidades que vão estar na Cidade Luz. Aqui você vai saber um pouco das origens, como ela entrou no panteão olímpico, suas curiosidades, maiores nomes e recordes. E é claro, como foi a participação brasileira e os nossos grandes representantes nos 32 esportes que estarão em Paris 2024. Curtiu? Então segue juntinho com a gente. No Hércules, o jogo é mais intenso e mais completo. Hércules é mais uma produção do Audiolab UERJ. O jogo é uma das mais elementares formas de interação humana. É através dos jogos, dos rituais cotidianos que narramos, nos descobrimos, reconhecemos o outro e nos formamos como sociedade. Aqui no Audiolab, entendemos que jogo, imaginário e narrativa andam juntos. A vontade de jogar aciona nossas emoções, nos envolve, nos faz ouvir um podcast, se envolver em um relacionamento, amar um filme, dedicar horas a uma atividade, a um esporte, enfim. Não existe uma vida intensa sem jogo. Em toda a história da humanidade, o jogo sempre esteve presente. É o jogo que auxilia na produção de narrativas, mitologias e valores sociais e simbólicos de cada tempo histórico. É o jogo que ativa o nosso imaginário, nossas paixões, nossos desejos. Na Grécia Antiga, o jogo narrativo criou algumas mitologias que tentavam explicar essas ações humanas. Dentre os vários jogos criados nas cidades gregas em homenagem aos deuses, um deles é especial para nós do Hércules. Sim, os Jogos de Olímpia, criado por Hércules. Sim, o nome do nosso podcast é uma homenagem a este herói grego. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bel Maria. Eu sou a Júlia Escardua. E eu sou Miguel de Paula. E sejam bem-vindos ao Hércules. Aqui falaremos sobre algumas das modalidades presentes nos Jogos Olímpicos em toda a sua história. E no episódio de hoje, falaremos de um esporte que garante muita emoção em poucos segundos em um ambiente bem diferente. Qual esporte vamos falar hoje, Júlia? Hoje nós vamos falar sobre a natação, uma das modalidades que a galera mais ama no panteão olímpico. Ih, filho, já até botei minha touca do Mengão aqui. Tô animadão pro episódio de hoje, meus amigos. Mas antes de tudo, geral aqui sabe nadar, né? Sim. Então partiu? Geral nas suas marcas? Eu já tô na raia 1. Só vamos, galera. Take your mark. A natação é inegavelmente um dos esportes mais tradicionais das Olimpíadas. Não é à toa que é o segundo esporte que mais distribui medalhas. E para começar o nosso episódio, vamos voltar lá para o século XIX, mais precisamente em 1858, porque nesse ano houve o primeiro registro de uma competição de natação. Isso ocorreu lá na Austrália, em tempos de que o país ainda era pertencente ao Império Britânico. Ah, meus amigos, tem um detalhe: as piscinas olímpicas não tinham sido inventadas ainda. Então, essas competições eram em águas naturais, como rios, lagos e mares. A modalidade é disputada desde a primeira edição da considerada Era Moderna das Olimpíadas. Só que vocês devem estar se perguntando agora, o que é esse tal de Era Moderna? É fácil. São todas as edições dos Jogos depois do ano de 1896, quando teve a primeira Olimpíada oficialmente organizada pelo Comitê Olímpico Internacional, o popular COI. E agora voltando para as águas, a piscina só foi introduzida em 1908. E já na edição de 1912, 4 anos depois, a natação chegou a um momento histórico. Foi a primeira participação feminina no esporte aquático. E antes disso, a modalidade era apenas praticada por homens. E tome ligou o pau, mané. E era demais isso. Nas primeiras edições oficiais, as categorias eram 100, 500 e 1.200 metros livre. E o primeiro campeão olímpico foi o húngaro Alfred Hayo, que conquistou a medalha de ouro nos 100 metros. Mas me surgiu uma dúvida, Ju. Quem foi a primeira mulher a ser campeã olímpica de natação? Foi justamente em 1912 em Estocolmo, Miguel. E a medalhista de ouro foi a australiana Sarah Feni-Durek, que foi a vencedora dos 100 metros livre. Pô, só que se passaram anos e a quantidade de provas de natação aumentou. Hoje, ela conta com 34 provas coletivas e individuais e é responsável por mais de 100 medalhas, incluindo ouro, prata e bronze no quadro geral. Haja medalha pra entregar, hein, Biel? Agora, quais são os estilos de nado dessas provas? São exatamente 4 estilos: o estilo livre, costas, peito e também a borboleta.
As coletivas, por sua vez, são as famosas provas de revezamentos entre 4 atletas de uma mesma equipe ou de um mesmo país. E em Paris 2024, serão 35 eventos realizados em piscinas fechadas, sendo 17 no feminino, 17 no masculino e 1 misto. E as provas de ambos os gêneros são as mesmas. Nós teremos nado crawl ou livre, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. Nado costas, 100 e 200 metros, nado peito, 100 e 200 metros também, nado borboleta, 100 e 200 metros, estilos medley individual, 200 e 400 metros, revezamentos 4 por 100 livre, 4 por 200 livre e 4 por 100 metros medley, masculino, feminino e também misto. Ufa, eu fiquei até cansada, é muita coisa. Calma, Ju, respira, mas não pira. Pô, a gente tá falando bastante da história da modalidade, as provas em Paris e tudo mais. Mas o que importa de verdade? Como assim, Miguel? Ué, se tem competição, tem emoção e com certeza tem medalha e recorde mundial, não é? Claro que tem, amigos, e vamos falar disso agora. Vem com a gente porque vamos falar dos nomes mais importantes da história da natação olímpica. Sem dúvida nenhuma, em seus quase 150 anos de disputa nas Olimpíadas, a natação possui diversos nomes históricos em ambas as categorias, no masculino e também no feminino. E o primeiro ganhador da medalha de ouro foi o húngaro Alfred Hayo, em 1896, nos 100 metros livre. Pois é, Juju. Essa pra quem pensa que só existe futebol na Hungria. E a primeira medalhista olímpica foi a australiana Sarah Feni-Durek, em 1912. Demorou, mas as mulheres chegaram em grande estilo, hein? Papo reto, Miguel. E além do húngaro Alfred e a australiana Sarah, a natação possui inúmeros grandes ganhadores. E é claro que ao falar disso, vocês lembram do... Michael Phelps. Exatamente, galera. Não tem como ser diferente, né? O norte-americano conquistou ao todo 28 medalhas olímpicas, um número simplesmente absurdo, que o torna não só o maior medalhista da história da modalidade, como também o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Sério? Pior que sim, Juju. O cara era embaçado demais. Ainda bem que aposentou, pra dar chance para os outros também, né? Tem isso mesmo, Biel. Mas sinceramente, também faz falta não ver um cara como Michael Phelps nas Olimpíadas. Querendo ou não, ele se tornou um dos rostos mais carismáticos e emblemáticos da competição, principalmente nesse século. Tem razão. E rapaziada, se já não bastasse esse número impressionante de medalhas no total, dessas 28 medalhas, 23 são de ouro. Não basta ser uma máquina de ganhar medalha. Phelps era uma máquina de ganhar definitivamente. As outras medalhas são 2 de prata e 3 de bronze. Mas não só de Michael Phelps a natação olímpica estadunidense vive. No masculino, o país tem Mark Andrew Spitz, com 11 medalhas, que são 9 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Também tem o Jenny Thompson, com 12 medalhas, 8 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Matt Beyond, com 11 medalhas, 8 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E o polêmico Ryan Lott, com 11 medalhas, 5 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Pelas disputas femininas, os Estados Unidos contam também com a Katie Ledecky, com 10 medalhas, 7 de ouro e 3 de prata. E a Amy Van Dyken, com 6 medalhas de ouro. Também vale destaque para a alemã Christine Otto, com 6 medalhas de ouro. E também a Cristina Egerzeg, com 7 medalhas, 5 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Realmente são nomes e conquistas bem impressionantes. E com esse tanto de prova, tá explicado porque é a segunda modalidade que mais dá medalhas. Tá bom, galera. Foi bem legal conhecer mais sobre o Michael Phelps e toda essa gringaiada com suas medalhas. Mas a gente ainda nem falou sobre o que importa de verdade. Ah, mas é claro. Editor, puxa aí agora a vinheta porque vamos falar de coisa séria, de gente grande, de gente vencedora. É claro que a gente vai falar de... Brasil! Concentrado, vai nadar de raio de número 4. Fique ligado, a prova é rapidíssima, a prova mais rápida da natação olímpica. Todos ficam em pé no cubo d'água. Cada detalhe é fundamental. Embaixo a raia 1, no alto a raia 8, uma piscina só. E eles vêm. Pouco mais de 20 segundos para a consagração. César Cielo começou forte na raia de número 4. O francês também vem forte na raia de número 5. César Cielo vai apertando o ritmo. Está liderando a prova o brasileiro. Ele vem para ganhar medalha. Ele vem para brigar com o francês na chegada. Levou também na raia de número 1. Vem muito bem. Medalha de ouro para o Brasil. Medalha de ouro para o Brasil! César Cielo Filho bate o recorde olímpico! O Brasil é ouro em Pequim!
destino brasileiro. Medalha de ouro para César Cielo Filho. Demorou, mas chegou, hein, galera? Até que enfim chegamos na melhor parte da natação, o nosso Brasil. A estreia do nosso país foi nos Jogos de Antuérpia, em 1920, com Amêndola e Ângelo Gamar. Mesmo não tendo nomes nas mais famigeradas listas de maiores medalhistas, o Brasil é figura recorrente na natação, contando com nomes vencedores e marcantes para todos os fãs das Olimpíadas. E se estamos falando de vencedores, é claro que estamos falando de César Cielo. Essa sonora que você ouviu pouco antes da Júlia falar é a narração do grande Milton Leite da histórica medalha de ouro do nosso Cielo em 2008, nas Olimpíadas de Pequim. Mas antes mesmo de vencer, ele já havia feito história na semifinal quando bateu o recorde olímpico que pertencia a Alexander Popov, desde as Olimpíadas de Barcelona em 1992. E como Cielo era gênio, ele bateu o seu próprio e mais novo recorde na final dos 50 metros livre, com o tempo de 21 segundos e 30, ficando a 2 centésimos do recorde mundial, 21 segundos e 28, e se tornou o primeiro brasileiro campeão olímpico da natação. Na moral, é muito bom ter um cara desses na história do nosso esporte. César Cielo inspira e impressiona até hoje milhões de brasileiros e futuros nadadores. Confesso que me emocionei só de ouvir essa narração e ver a emoção do César ao vencer. Bem que falam que o esporte é muito mais que só competição, dedicação e conquista, né? E não foi só o César que trouxe medalha olímpica para o nosso Brasil, não é, Miguel? Pois é, Juju. Sem dúvidas, o Cielo teve a maior glória da história da natação brasileira nas Olimpíadas. Mas isso não diminui em nada todas as outras grandes conquistas que os nossos nadadores tiveram nas mais diversas modalidades. Vale destacar também, Miguel, que o primeiro grande nome da natação brasileira foi uma mulher, que foi a Maria Lenk. A paulista foi a primeira nadadora brasileira a estabelecer um recorde mundial, a primeira mulher brasileira a nadar em uma Olimpíada em Los Angeles em 1932 e é considerada pioneira da natação moderna, já que foi a primeira mulher a usar em competições o nado borboleta, sendo responsável pela introdução deste tipo de nado quando nadou nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, em uma prova de peito. A importância de ter um nome como a Maria Lenk na história do nosso país em uma modalidade tão importante nas Olimpíadas é, além de um tapa na cara de todos os machistas, um grande convite a todas as mulheres que estão treinando e sonham em colocar seu nome na história. Falou tudo, Biel. E isso também mostra um pouco como, mesmo sem ganhar medalhas olímpicas, uma pessoa pode sim fazer muita diferença no esporte e na sociedade. Bom, agora voltando de fato para as Olimpíadas, o Brasil teve outros nomes bem marcantes na história, antes mesmo de César Cielo, como Gustavo Borges, com 2 medalhas de prata e 2 medalhas de bronze, e Fernando Scheffer, com 3 medalhas de bronze. O Brasil é o 24º colocado no ranking geral de medalhas do esporte. Em piscinas fechadas, a delegação brasileira já conquistou 15 medalhas, sendo uma de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. Essa é a 4ª modalidade em que o Brasil mais conquistou pódios. E para Paris 2024, o time Brasil vem bem reforçado para tentar a 2ª medalha de ouro da nossa história, com velhos conhecidos e também novos rostos. A equipe feminina tem Maria Fernanda Costa, 200 e 400 metros livre, 4 por 100 e 4 por 200 livre. Gabriela Roncato, 400 metros livre e 4 por 200 livre. Beatriz Dizotti, 1.500 metros livre. Stephanie Baldutini, 4 por 100 e 4 por 200 livre e também 4 por 100 metros, medley misto. A Ana Carolina Vieira, 4 por 100 livre e 4 por 100 medley misto. A Maria Paula Reichmann, com 4 por 200 livre e a Giovana Reis, com 4 por 100 livre. Já a equipe masculina conta com os nomes de Guilherme Costa, 200, 400, 800 metros livre e 4 por 200 metros livre, Nick Albiero, com 200 metros borboleta, Kaique Mota, com 100 metros borboleta e 4 por 100 metros medley misto, Guilherme Caribe, 50 metros e 100 metros livre e 4 por 100 metros livre, Marcelo Queguerini, 100 metros livre e 4 por 100 metros livre, Gabriel Santos, com 4 por 100 metros livre, Breno Correia, 4 por 100 metros livre, Fernando Scheffer, 4 por 200 metros livre, Eduardo Moraes, 4 por 200 metros livre, Murilo Sartori, 4 por 200 metros livre e Guilherme Baceto, 4 por 200 metros medley misto. A gente já falou bastante sobre a modalidade disputada dentro das piscinas, mas vocês sabem o que tá faltando? O quê? Darmos destaque para onde tudo começou, nas águas abertas. Com certeza. E a história é muito interessante. Ao longo do tempo, a natação evoluiu não só dentro das Olimpíadas, mas também como esporte em geral. A modalidade disputada como conhecemos hoje nem sempre ocorreu dessa forma. Até a edição dos Jogos Olímpicos de 1908, a natação era disputada apenas em águas naturais, sendo nessa mesma edição introduzida a piscina olímpica. E além disso, a modalidade só foi reconhecida como esporte apenas 21 anos antes da primeira edição da era moderna da competição, no ano de 1875. Prática que já era natural há muitos séculos. E meninos, as regras e os equipamentos
para a realização das provas da modalidade foram mudando ao longo de todos esses anos. Dentro do âmbito olímpico, o percurso deve ser delimitado com boias e equipamentos de segurança devem estar à disposição caso alguma situação de risco aconteça para os atletas. E, primordialmente, a temperatura da água, seja em mares, rios ou lagos, deve ser medida necessitando estar entre 16 e 31 graus Celsius, que é a condição fundamental para a realização da prova visando a segurança dos nadadores. Além dos competidores utilizarem como forma para marcar o seu tempo nas provas um cronômetro no pulso. É sempre muito interessante observar o desenvolvimento não só no âmbito olímpico, mas em geral. Agora uma curiosidade. Vocês sabem quem é o maior medalhista olímpico da modalidade? Quem? É o alemão Thomas Luers, que possui 2 medalhas olímpicas, medalha de prata nos Jogos de 2012 em Londres e medalha de bronze no ano de estreia do esporte nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. E vocês sabiam que apesar de ter sido reconhecido oficialmente como esporte desde o século XIX, a modalidade só voltou a ser disputada de forma oficial nas Olimpíadas do ano de 2008? Sério? Sim, Biel. E além disso, naquela mesma edição, algo inédito aconteceu. A primeira amputada a disputar essa modalidade foi a Nathalie du Toit, sul-africana. Mas o nosso país, ele vem muito bem representado, não é mesmo, Biel? Demais. A nossa Ana Marcela Cunha é a única brasileira a conquistar um ouro olímpico na modalidade. Na edição de Tóquio, em 2020, a atleta venceu a prova de 10 km e conquistou a tão sonhada medalha dourada. Além da conquista olímpica, Ana possui 16 medalhas mundiais e é o maior nome do Brasil na história da modalidade, de grande esperança de medalha, mais uma vez agora nos Jogos Olímpicos de Paris. Eu já tô muito ansiosa para poder acompanhar todas as provas. A gente também! Ah, vale lembrar que as provas que serão disputadas em piscinas começam no dia 27 de julho e vão até o dia 4 de agosto. Além de, claro, as maratonas em águas abertas vão estrear no dia 8 de agosto e encerram no dia seguinte, 9 de agosto. E claro, com a cobertura do Audiolab. Pô, mas antes de batermos na borda para encerrar nesse episódio, vocês realmente não vão acreditar quem vai falar agora com vocês. Bem, lembra lá atrás que o Biel falou que vocês escutaram uma narração emocionante do Milton Leite? Exatamente isso. Pega a visão sobre o que o Milton falou pra gente sobre narração de uma prova de natação nas Olimpíadas. É fácil, não é? Narrar um esporte tão rápido, isso acho que vale um pouco para o atletismo também. Porque numa prova de 50 metros, por exemplo, nado livre, os caras fazem 21 segundos, né? 22 segundos. Então é tudo muito rápido e eles chegam todos muito juntos, né? Na hora de bater. No começo, quando você está começando a narrar natação é muito mais difícil, né? Você ainda não pega as manhas, mas depois, conforme você vai fazendo, você vai percebendo o que é importante você estar atento, né? Na hora da prova, o que é importante você notar e tudo mais. E, sobretudo, você ter, quando é uma final, né, você ter exatamente a noção de quem está onde, né? Porque quando eles estão nadando, a água subindo, você não consegue identificar pela touca ou pelo jeito, enfim. Então, você tem que saber mais ou menos a posição que cada um está, principalmente os caras que são favoritos para ganhar a prova. E é claro que com o passar do tempo, você vai pegando traquejo, né? E você vai conseguindo perceber o que é importante durante a prova de você estar atento. Mas, Milton, sabemos que você narra esportes há um tempo já, mas nós temos uma curiosidade. Como eram as narrações desses esportes aquáticos antes de toda aquela tecnologia que mostram na transmissão? Tipo aquelas que mostram quem bateu primeiro na borda e chegou a uma determinada colocação na prova. E hoje em dia tem um detalhe que é interessante de falar, que talvez as pessoas não notem, né? Quando eu comecei a narrar natação, eu já narrava natação lá na ESPN, né, no começo do século. Era mais difícil, né? Porque você ainda tinha a parte eletrônica da transmissão muito pobre, né? Hoje em dia, se você observar, sempre que tem a chegada da prova, imediatamente a raia do vencedor aparece, né? Uma coisa virtual em cima da água, com o nome do cara, enfim. Então isso facilita muito, né? Para você decidir quem é que ganhou a prova, enfim. Então a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Mas no começo, como qualquer esporte que você vai fazer que você nunca narrou, é mais difícil, né? Você vai observando a partir do momento que você vai fazendo as coisas importantes de você estar atento durante uma prova, sobretudo essas de velocidade. Ah, peguei a visão. Mas uma outra pergunta, Milton. O Cielo é um cara diferenciado, né? Qual foi o impacto da narração da medalha dele na sua carreira de locutor esportivo? Bom, em primeiro lugar, a questão do Cielo, eu acho que o fato de eu ter narrado aquela medalha de ouro de Pequim em 2008 acabou me colocando meio como um narrador de natação no Sport TV, né? Eu já tinha narrado em 2007 quase todo o programa de natação do Pan-Americano, né?
Mas é claro que a repercussão da medalha de ouro do Cielo em 2008 foi uma coisa tão grandiosa, né? E eu acho que é uma das melhores narrações que eu já fiz na minha vida, aquela prova. E eu não tenho dúvida que isso acabou me empurrando para fazer outros mundiais, né? Mundiais e provas olímpicas, enfim. Desde 2008, que foi a minha primeira Olimpíada no Grupo Globo, todos os programas de natação das Olimpíadas fui eu que narrei, né? Pelo menos as provas finais. E além disso, transmiti vários campeonatos mundiais também, né? 2 deles, inclusive, eu fui no local, transmiti o campeonato lá de 2013 em Barcelona, o Cielo foi campeão do mundo. Depois, em 2017, né, em Budapeste, a Etienne Medeiros foi campeão do mundo lá, tivemos várias medalhas de prata, enfim. Então, acabei ficando um pouco ligado à natação em função disso. Muito maneiro. E isso é impressionante mesmo. Ainda mais para quem virou amigo do César, né? E aí ter tido a chance de conhecer pessoalmente o Cielo, isso aconteceu lá em Pequim, né? Quando ele ganhou a medalha de ouro, ele foi na nossa cabine, eu botei uma das medalhas dele no peito, enfim. Ele acabou se tornando uma pessoa muito querida, assim, muito próxima, ele sempre foi muito gentil comigo, ele sempre foi muito carinhoso, generoso, né? Eu me lembro que quando ele chegou para o primeiro dia de transmissão dos Jogos de Tóquio, né? Que ele foi nosso comentarista, eu estava na redação lá preparando, vendo o start list, não sei o quê, e aí ele chegou e se dirigiu a mim, né? Eu estava sentado, eu levantei para dar um abraço nele, ele falou, trouxe um presente para você. E aí, quando eu abri a caixa, era uma réplica da medalha de ouro de Pequim, né? Que eu tenho até hoje aqui em casa, está pendurada na minha parede aqui. Ele me deu de presente uma réplica daquela medalha de ouro que acabou sendo tão decisiva nas nossas vidas, né? E tem sido muito legal, sempre que eu encontro o Cielo é uma festa, enfim. A gente vai estar junto agora na abertura da cerimônia de abertura dos Jogos lá em Paris. Depois, provavelmente, a gente vai estar junto também em transmissões de natação dos Jogos Olímpicos. Então, sempre foi muito legal você ter como um cara próximo, um cara que te trata tão bem, que te trata com carinho, um cara que é o que ele é, né? Que é um campeão olímpico, enfim. Um monstro como ele é do esporte brasileiro. E tem até outro detalhe curioso, né? Ele, nas palestras que ele faz aí pelo Brasil, ele usa aquela minha narração de 2008 como uma coisa de abertura da palestra. Quando ele vai entrar no palco, eles botam aquela narração, enfim. E isso me deixa muito orgulhoso. A amizade! Mas já que estamos falando da final, você tem alguma história dos bastidores daquela transmissão? Qual era o clima da equipe antes da prova começar? Quando eu fui para Pequim, eu não tinha noção de que aquele evento aconteceria daquela forma, né? E quando nós fomos transmitir o dia da prova final dele, o Alexandre Pusseldi, né, o coach, que é um grande comentarista, enfim, acabou virando um grande amigo também, ele tinha credencial, porque ele era técnico de uma seleção lá do mundo árabe naquela época, e ele tinha credencial que dava a ele o acesso ao vestiário onde estavam os atletas, né? E o Pusseldi desceu, um pouco antes da gente entrar no ar, os atletas já estavam lá naquela parte de aquecimento e tal. Quando ele voltou para a nossa posição, que a gente ia começar a transmissão das finais, né? Ele sentou do meu lado e me falou assim, olha, eu senti um Cielo muito tranquilo lá no vestiário. Estou sentindo que ele está muito bem para a prova. Se vai ganhar, eu não sei, né? Porque uma prova de 50 metros é decidida ali no milésimo de segundo, né? Mas ele falou, mas que ele está bem, ele está bem. Eu senti que ele está muito confiante, que ele está muito bem preparado para essa prova. E aí não deu outra, né? Quando ele falou isso, eu falei, bom, tenho que me preparar aqui, porque isso aqui pode ser um momento histórico, até porque o Brasil nunca tinha conquistado, né, essa medalha de ouro na natação, né? E logo depois, Milton, você como narrador fez parte da história com aquela narração épica. Como você guarda esse momento na memória? Ou melhor, como foi para você ter a sua voz associada àquela conquista? Quando acaba a prova, que você percebe o que está acontecendo ali, você percebe que aquele é um momento histórico e mais do que isso, né? Você está fazendo parte daquela história. Porque a minha voz vai estar sempre associada à medalha de ouro do César Cielo. Seja ele usando na palestra, seja quando o Sport TV for fazer alguma matéria sobre o assunto. Vai chegando nessa época de Olimpíada, as pessoas vão lembrando os grandes momentos e a minha voz está lá sempre associada àquela medalha. Então, eu acho que é o grande barato, né, de ser jornalista, é você acompanhar a história acontecendo ali na sua frente, né? Então eu tinha certeza, quando a prova acabou, né, depois quando teve a premiação, quando eu voltei para o Brasil depois da Olimpíada, né, eu tinha certeza que eu tinha feito parte da história naquele momento ali do César Cielo por estar narrando aquela prova, né? Foi, para mim, até hoje, um motivo de muito orgulho. Paris será a primeira cidade a sediar 3 vezes as Olimpíadas, além de já ter sido cidade-sede em outras competições de outras modalidades.
como a Copa do Mundo de Futebol em 1998 e a Eurocopa em 2016. E você esteve na cobertura de todos esses eventos e a cidade se tornou especial para a sua carreira. Fala pra gente, Milton, qual sua expectativa para estes Jogos Olímpicos de 2024? Até mesmo pelos momentos históricos dessa edição. Olha, a minha expectativa é que os Jogos de Paris vão ser uns jogos excepcionais, né? Eu acho que pela primeira vez na história tudo é muito diferente, né? A gente tem essa coisa do desfile de abertura no Rio, com os barcos, a gente tem a equiparação de homens e mulheres, né, em termos de número de atleta, é meio a meio. A gente tem a delegação brasileira que vai ter mais mulheres do que homens pela primeira vez na história. Então tudo isso é muito motivante, né? Ainda mais a cidade de Paris, que pela terceira vez vai realizar uma Olimpíada, pela primeira vez também uma cidade recebe uma terceira edição olímpica. Paris por si só já é uma cidade icônica, né? Enfim, maravilhosa. Para mim tem um outro significado, porque o meu primeiro evento internacional foi na França, né? A minha primeira viagem internacional foi para a França. Em dezembro de 97, eu fui à França pela primeira vez, eu saí do Brasil para transmitir o sorteio dos grupos da Copa do Mundo da França. Depois, em 98, eu transmiti a Copa da França, que foi o meu primeiro evento, grande evento internacional. E agora tenho a chance de voltar à França, voltar a Paris para fazer os Jogos Olímpicos, né? Então eu estou numa expectativa muito grande. E para a delegação brasileira? Você tem alguma esperança de medalha para o nosso país? Em relação aos atletas brasileiros, eu acho sempre que a gente tem boas possibilidades, né? O Brasil tem uma natação que tem sido forte internacionalmente, né? Vamos ver como é que eles se portam dessa vez, embora seja uma equipe mais renovada. A gente perdeu alguns valores importantes aí com contusões, né? Como é o caso do Bruno Fratos, que foi medalhista lá em Tóquio. Enfim, mas sempre, quando a gente menos espera, acaba aparecendo alguém que a gente não estava contando muito e que acaba surpreendendo, né? Então, estou muito otimista de ser uma grande Olimpíada e tomara que a natação também brilhe. E para fechar nosso bate-papo aqui, sabemos que a Olimpíada é um evento de massa e muito corrido para os jornalistas. A gente queria saber, que dica você daria para os jornalistas para cobrir tantas modalidades? Bom, a dica que eu daria é você estar sempre bem informado ao longo da sua vida, né? Porque se eu faço natação e faço direitinho, se eu faço voleibol e faço direitinho, é porque eu já acompanhava tudo isso muito antes. Eu sempre fui apaixonado por esportes, né? Eu pratiquei natação, eu cheguei a competir em campeonato colegial no estado de São Paulo quando eu estava no colégio. Eu pratiquei um pouquinho de judô, eu joguei muito tempo voleibol. Então, quando você está envolvido nesse mundo do esporte, você acaba tendo um certo conhecimento geral, né, de todas as modalidades. Eu acho que quando a gente vai para uma Olimpíada, você não precisa saber de cor o nome de todo mundo que vai disputar a Olimpíada, você não precisa saber de cor tudo a respeito de tudo, né? Você tem que ter uma noção geral de cada modalidade esportiva. E eu sempre fui assim, né? Eu sempre acompanhei muito, sobretudo atividades olímpicas, né? Eu sempre gostei muito mais de transmitir a Olimpíada do que Copa do Mundo, por exemplo, né? Embora a Copa do Mundo dê uma repercussão muito maior no trabalho da gente. Mas então, quando você gosta de esportes, você vai acompanhando ao longo da vida. Não adianta você chegar uma semana antes dos Jogos Olímpicos e falar, não, agora vou me preparar para a Olimpíada, para trocentos mil esportes aqui, porque não vai rolar, né? Se você não tem essa cultura esportiva ao longo da sua vida, e eu estou dizendo até antes de você ser profissional, é muito mais difícil, né? Dá para fazer? Dá para fazer, mas é muito mais difícil e provavelmente a qualidade não vai ser a mesma. Então, eu acho que o fato de eu fazer muitas modalidades, outro dia eu estava contando, eu já narrei acho que uns 24, 25 esportes, né? Mas para isso, desde que eu era garoto, eu acompanhava muito noticiário, eu gostava de assistir esportes de todas as modalidades, eu gostava de acompanhar de perto, né? Então, quando você vai trabalhar com isso, evidentemente que essa cultura toda que você teve lá atrás já está contigo, né? Ela está impregnada em você ali. E isso acaba te ajudando. E é óbvio, né? Quando você vira profissional disso, que você vai narrar, que você vai comentar, que você vai escrever sobre uma Olimpíada, por exemplo, né? É óbvio que tudo isso faz parte. E claro que você tem que se preparar, né? Você tem que estudar. Quando você sabe antecipadamente a modalidade que você vai narrar, nessa Olimpíada eu vou me dedicar à natação, provavelmente eu vou fazer voleibol, vou ter também um pouquinho lá de outras modalidades. Você vai dando uma olhada, né, em quem são as pessoas que vão se destacar, em quais são as modalidades, principalmente envolvendo o Brasil, que é o que normalmente mais a gente acompanha, né? Então acho que é isso, você tem que ter um background, você tem que ter um histórico na sua vida de gostar de esportes, de acompanhar esportes, e aí quando você vira profissional disso, você acaba tendo meios, né, de se preparar mais especificamente para as coisas que você vai fazer. Senhoras e senhores,
E esse é Milton Leite, a voz da natação nas Olimpíadas. Que honra ter a participação dessa lenda do jornalismo aqui no Hércules. E esse foi mais um episódio do Hércules, o seu podcast que conta tudo sobre as principais modalidades olímpicas. Hoje você conferiu mais sobre a natação, mas não perca os nossos próximos episódios e anteriores também, falando também sobre futebol, atletismo e tantos outros esportes que trazem a emoção para toda a torcida brasileira e também do mundo inteiro. O roteiro foi escrito por mim, Miguel de Paula, Júlio Escardo e Biel Maria, com coordenação acadêmica de Felipe Mostaro e coordenação de jornalismo de Gisele Sobral. A edição fica por minha conta, que vou ter o trabalho para editar isso tudo. Mas tranquilo, foi um episódio excelente. Muito obrigado, rapaziada. E lembrando sempre, Audiolab é o ERJ em Paris.